Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia por aqui também, né? Vamos voltar então à nossa matéria aqui da nossa apostila. Hoje nós vamos lá para o capítulo 2, né? Espaço e significado. Então, ele vai fazer um recorte aqui na importância que o espaço físico tem nas transformações do ponto de vista da arte, né, nos espaços. Nós vamos fazer um recorte aqui no século XX, então, por volta de 1950, a ideia que predominava, assim, que estava nas rodas de conversa, era a modernidade. Então, a modernidade e o progresso, isso era uma coisa muito discutida, assim, nos espaços, entre as pessoas, né, em organizações. Então, dentro do governo brasileiro, eles resgataram uma ideia que vinha lá do tempo do Brasil Império, que era construir do zero uma nova capital para o Brasil, onde as pessoas pudessem viver ali dentro dessa capital, um espaço organizado. Então, eles fizeram um concurso de arquitetura, Então, os ganhadores desse concurso tinham a incumbência de desenhar e fazer o projeto de uma cidade, que seria a nova capital. Então, esse projeto, quem ganhou o projeto foi o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer. O urbanismo é aquela parte de organização, por exemplo, onde que vão ficar onde vai ficar a área residencial, onde que vai ser a parte de comércio da cidade, onde vão ficar os prédios do governo. Então, essa parte que seria a parte urbanística, e a parte arquitetônica, que é a parte do projeto dos prédios, né? Como que vai ser esse prédio, vai ter esse formato, etc. Então, esses dois ganhadores aí, o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, porque o Oscar Niemeyer, o Juscelino Kubitschek, que foi que inaugurou Brasília, né, em 1960, ele já conhecia o Oscar Niemeyer quando o Juscelino foi prefeito de Belo Horizonte. Então, ele já conhecia o trabalho do Niemeyer, que é aquela arquitetura maravilhosa, né, que é a cara do Brasil, que a gente sabe. Então, dessa maneira, eles desenharam e foram construindo. Então, a cidade de Brasília, como eu já disse, foi inaugurada em 1960. Então, se vocês observarem os prédios de Brasília, a organização ali dos espaços, a gente vai perceber o quê? Que Brasília ela tem características muito marcantes, aqui, assim, diferentes das outras cidades brasileiras. Você olha para Brasília e você vê assim o progresso naquelas linhas retas dos prédios, na matemática, né? Você vê a matemática que foi empregada ali na concepção dos espaços, etc. Uma coisa assim até meio que fria, assim, né? Não é aquela coisa que vai surgindo espontaneamente como as outras cidades. Ela tem assim aqueles grandes espaços, ela não traz aquele aconchego para a gente, ela é uma coisa meio fria. Mas tudo isso está ligado à ideia de progresso que eles queriam e de criar espaços assim onde você pudesse, onde as pessoas pudessem viver bem, livremente, né, mas que tivesse uma certa organização, um certo controle por parte do governo e que tudo funcionasse perfeitamente. Porque o país estava vivendo um momento assim que as fábricas de automóveis, elas assim estavam com uma produção extraordinária, todo mundo estava com dinheiro para comprar, né, para comprar, por exemplo, eletrodomésticos, todo mundo podia comprar, as donas de casa aí rechear, né, incrementar a cozinha com eletrodomésticos, liquidificador, etc. Então, essa ideia do progresso, ela sempre teve atrelada aí nesse momento da concepção de Brasília. Se a gente olhar ali para a cidade de Brasília, dá a impressão assim que a cidade pulou de dentro de um livro de arquitetura, assim, porque é aquela coisa tão desenhada, tão matemática, tão
cheia de racionalidade, que a gente vê que tem um trabalho de um arquiteto ali, que sentou numa escrivaninha, que passou horas ali projetando e desenhando todo aquele espaço, aqueles prédios, né? Então, eles imaginaram assim como que Brasília fosse ser uma cidade ideal mesmo para se viver. Porque se nós formos comparar a cidade de Brasília com outras cidades que nós temos, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, a ideia que essas cidades passam para a gente é uma ideia de uma cidade assim orgânica, que cresceu naturalmente, mas que é meio que bagunçada. O que Brasília, a princípio, não apresentava, né? Muito pelo contrário, ela apresentava uma ideia de funcionalidade ali, né? Dentro da cidade de Brasília. E a geografia mostra pra gente também que as paisagens construídas pelo homem, elas são diferentes das paisagens naturais. Por exemplo, o que é uma paisagem natural? Paisagem natural é uma paisagem que você tem lá uma árvore, pedras, um ambiente da natureza. As paisagens construídas pelo homem são paisagens urbanas. Você vê que tem a mão do homem ali, né, a construção. Então, tanto a paisagem natural como a paisagem construída pelo homem, elas têm significados diferentes. Aqui no texto de vocês, ele vai fazer uma abordagem que eu achei bastante interessante, que é quando um artista vai conceber uma obra, por exemplo, ou um filme, ou um desenho animado, ou um outro tipo de desenho que ele vá se inspirar numa paisagem, ele vai usar ou uma paisagem real ou uma paisagem fictícia, por exemplo, na concepção da sua obra, né? Então aqui ele fala, por exemplo, no texto que é uma animação, o Simba, a Lenda dos Sete Mares, que o autor ele se inspirou na cidade de Saracusa para conceber a história desse livro. E também ele, para escrever essa animação, ele se inspira numa outra história, que é o Retrato de Dorian Gray, que é um livro maravilhoso de um escritor inglês, o Oscar Wilde. É assim, mais ou menos, né? Eu li faz muitos anos esse livro. Eu até tinha esse livro, mas eu emprestei e não tenho mais. Existe o Retrato de Dorian Gray, é um retrato... Em vez do Dorian Gray envelhecer, quem envelhece é o retrato dele. E ele nunca tinha visto esse retrato. A partir do momento que ele vê o retrato na parede, todo aquele envelhecimento que está no retrato vem para a pessoa dele. E ele envelhece assim, momentaneamente, e morre, o Dorian Gray. E na cidade de Saracusa, que inspirou, né, nessa lenda do Simba aí, ele usa isso aí também. Por exemplo, a cidade de Saracusa, ela protege, existe um livro lá que é o Livro da Paz, que é protegido ali pelos moradores da cidade. E esse livro, e a cidade não envelhece, ela é uma cidade que permanece ali, linda, maravilhosa. A partir do momento que esse livro é roubado, a cidade assim ela se deteriora, né? Então ela envelhece e morre também a cidade de Saracusa. Então está relacionado ao espaço também, né? Nós vamos ver que esses espaços, eles também são usados, né? Esses espaços que a gente vive, planejados ou não, eles inspiram também artistas para fazerem as suas obras. O próprio Monteiro Lobato também, quando ele faz o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele também cria um espaço ideal para crianças viverem ali, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Criança brincando com o porquinho, a boneca de pano, enfim, é um espaço criado por ele, ideal para crianças. Um outro exemplo bem interessante que tem aqui é com relação ao filme Terra-média, do Ronald Tolkien. Eu acho que todo mundo já ouviu falar desse escritor inglês aí, desse filme,
e ele se inspira na mitologia nórdica para criar muitas imagens do filme, né? Então, quando você olha para essas imagens, tem uma aqui na página 37 e na página 38, nós vamos ver assim que quando você olha para aquelas imagens, elas nos remetem a mundos assim fantásticos, né? Imediatamente vem na cabeça da gente mulheres bonitas, guerreiros fortes, alguma coisa ligada a conto de fada, assim. E então o que a gente vai perceber? Que existem simbologias por trás da concepção desses espaços, né? No caso aí do espaço ficcional, que é esse que a gente acabou de citar, e nos espaços reais, né? A simbologia que está por trás, por exemplo, da construção de Brasília, aquela coisa da racionalidade e tal, e da funcionalidade. Agora, tem aqui na apostila de vocês uma coisa que eu achei muito legal também, que ele está falando com relação à ilustração de uma obra. Então, ele dá o exemplo aqui de um trabalho ilustrado por uma desenhista inglesa, Jemima Catlin. Então, o que a Jemima Catlin ela faz? Ela gostava de desenhar desde os 8 anos de idade, assim, ela sempre desenhou. E o pai dela, ele era assim fã desse autor aí do Tolkien. Então ela estuda, né, depois que ela vai, e na conclusão do curso de artes plásticas dela, ela quer terminar o trabalho dela com a ilustração de uma outra versão do livro O Hobbit, do Tolkien. Então, para isso, o que ela faz? Ela usa duas imagens, que uma delas é a própria ilustração da capa do livro Hobbit, que foi ilustrada pelo próprio autor, pelo Tolkien, e uma foto do Tolkien, que ele está sentado assim no chão, ali, apoiado numa árvore. Vocês podem observar aqui na página 39 que a ilustração que a Jemima faz dessa nova versão aí, que depois ela acaba fazendo do Hobbit, a figura humana está na mesma posição que o Tolkien aqui nessa fotografia. E ela quis fazer isso, essa autora, para homenagear o pai dela, porque o pai dela ele era assim fã de carteirinha desse escritor inglês. Então é interessante, né? Como que tudo que está por trás, né, da criação de uma obra, da ilustração, de um espaço criado. Então, e depois aqui na próxima página, pessoal, tem uma série de exercícios que vai ser legal vocês fazerem, né, relacionados à ilustração também. Depois tem um espaço para vocês fazerem uma colagem. Eu quero que vocês façam, então, esse exercício aí da página 40 e 41, e eu também vou colocar na plataforma lá uma lista de exercícios relacionados a esse capítulo aqui que a gente viu. E depois, na página 42 também tem um desenho para vocês fazerem, uma ilustração. E aí, na próxima aula, que será na próxima semana, a gente dá sequência, olhando novamente para espaços, né, que é o assunto que a gente está abordando agora. Vamos voltar lá na arte cristã primitiva, que é o que a gente estava estudando quando nós fizemos aquele trabalho de mosaicos, né, vocês devem estar lembrados. Bom, pessoal, então, o meu recado de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem colocar ali e me chamar, que eu estou pronta aqui para atendê-los a qualquer momento, tá? E vocês têm a semana inteira para desenvolver esse trabalho, então. Espero que tenha atendido e que tenha ficado clara para vocês essa explicação aí em relação aos espaços, tá? Então, boa semana para todos. Um beijo enorme para vocês. Estou morrendo de saudade de todos, tá? Tchau, tchau.